Hoje foi criado o serviço de delivery, né? Hoje você está em casa, você pede as coisas, tem o iFood agora, né? Você pede as coisas, o delivery, que vai levar na sua casa, são os motoboys, né? Aliás, eu via uma publicação aí no Facebook, mostrando o motoboy todo cheio, todo molhado, né, debaixo de chuva. Lógico, eu levanto aí a bola dos motoboys, é um trabalho novo que existe no Brasil, né? O motoboy. Agora, que fazem loucuras aqui em Teresópolis, fazem, né, no trânsito. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do delivery. Na realidade, eu quero falar de delivery. O delivery da Original Drogaria. A Original Drogaria tem o delivery que vai levar na sua casa o que você precisar. Estão aí os telefones do delivery da Original Drogaria. Vargem Grande, Bom Sucesso, no Alto, na Várzea, na Barra, no Vale do Paraíso. Todo lugar tem uma Original Drogaria. Precisou da Original Drogaria, se não tiver no bairro, eles vão levar na sua casa o que você pedir, basta você ligar para lá, para Original Drogaria. Carlos Martins, gestor público. Nosso papo agora é com ele, já tem tempo que ele não aparece aqui, né? Mas está de volta. Carlos Martins. Bom dia, Hélio, bom dia, amigos da TV Diário, bom dia, amigos que estão nos acompanhando aqui pela TV Diário, também pela internet, né? E é um motivo de muito prestígio, de muita honra poder estar no teu programa. Eu agradeço essa oportunidade, porque eu sei que a gente não tem todo momento assim uma oportunidade de estar podendo trazer as nossas ideias, trazer soluções para Teresópolis, né? Segundo nosso entendimento. Eu fico muito feliz, Hélio. Nossa contribuição simples, mas com carinho que eu tenho muito grande por Teresópolis. Então vamos falar de gestão pública, mas antes, esse final de semana, nós tivemos uma perda muito grande para a cultura, no geral, em Teresópolis. Faleceu o nosso amigo Dodaro. Dodaro era um cara, está aí a foto dele, né? Esteve aqui no programa esse ano aqui comigo, ele e a Lúcia Esteves, né, do Lions. Dodaro era do Elos Clube, do Lions, do Rotary. Enfim, era um homem preocupadíssimo com a cultura aqui em Teresópolis e fez muito, muito pela cultura. E, infelizmente, o Dodaro, um imortal, né, dessa vez não teve jeito, terminou o ciclo de vida para ele, né? Jorge Luiz Dodaro. Uma pena e vamos sentir muita falta do Dodaro, né? E, enfim, é isso. Deixou a sua história para a cultura em Teresópolis, fazendo parte, sendo o presidente eterno do Elos Clube, que é um clube de serviço ligado à cultura. E siga em paz aí o nosso Dodaro. Uma pena, né? Morreu jovem o Dodaro. Vida que segue. Conheceu o Dodaro? Não, eu não lembro assim, se conhecia. O que acontece, Hélio? Eu tenho assim, uma certa dificuldade de gravar a fisionomia das pessoas. Às vezes eu converso com muita gente, conheço, e acabo assim... Era uma pessoa muito ligada à cultura, né, e aos clubes de serviço. Ô, Carlos, a gente está vivendo aí um período que antecede as eleições no Brasil. Nós viemos de governos... Quer dizer, a gente fala em corrupção já há muito tempo. Se fala em corrupção. O homem é corrupto por natureza, isso está na Bíblia, né? Isso está lá. Está na Bíblia. As histórias bíblicas, né? A corrupção já existia lá. A corrupção existiu desde que o homem é homem. Naquela história dos juízes, dos reis de Israel e de outros países ali, outros grupos ali que ficavam no entorno ali de Jerusalém, a corrupção sempre existiu. Depois chegou no Senado romano também, né? Em Provérbios fala assim, o homem é infinitamente corrupto e desejoso dos seus prazeres. A corrupção é para trazer prazer ao homem. Às vezes o cara tem dinheiro, tem muito dinheiro, e a gente diz assim, pô, vou votar nesse cara porque ele não precisa roubar, ele já é milionário, bilionário. Mas o problema não é o que ele tem, é o prazer que ele sente em pegar aquilo que não é dele. Isso é uma coisa que não dá para entender. Porque você sabe que o que você faz aqui, a semente que você planta aqui, ela vai germinar ali na frente. Se essa semente não for produtiva, ela não vai te dar nada ali na frente. Se essa semente for uma semente ruim, de uma erva daninha, lá na frente vai nascer uma árvore ruim. Exatamente. Ruim. Mas tu imagina só, eu sempre falo assim, imagina, eu
tem um cargo público, ganha um dinheiro bom ali, digamos prefeito, ganha 17 mil, deve ser isso aí, 17, 20 mil reais. E tu imagina só, eu com esse dinheiro eu vou poder reformar minha casa, arrumar minha casa, e vou poder também transformar a vida das pessoas e deixar o meu nome gravado na história da cidade como aquele cara que deu o melhor que ele tinha pela cidade. Aí os meus filhos, os meus netos terão orgulho de mim, por ser uma pessoa honesta, uma pessoa que deixou um legado aí de honestidade e em prol da sociedade. Eu acho que esse é o maior patrimônio. Hélio. O nosso caráter é o maior patrimônio. Eu poder vir aqui no teu programa e ninguém levantar o dedo, esse cara aí é pilantra, esse cara aí passa os outros para trás. Eu acredito nisso, Hélio. A gestão pública, quando se fala em gestão pública, você fez um curso, você é um gestor público, se fala em corrupção? Fala, com certeza fala. Com certeza. E a gente tem a gente tem dentro da grade curricular, a gente tem a ética. E a ética no setor público é uma coisa que precisa ser debatida em todos os nossos ambientes, principalmente nos ambientes escolares, desde do primeiro ano da criança, né, até a formação do nível médio. A gente tem que estar falando sobre a ética pública. A gente precisa entender sobre a ética. E, inclusive, há a legislação, que é o Código de Ética do Servidor Público, que precisa ser debatido dentro de todos os ambientes da sociedade. Perfeito. Bom, agora vamos trazer o nosso bate-papo para Teresópolis, né? Como é que você está vendo Teresópolis nesse momento? Eu estou te fazendo essa pergunta, que já tem tempo que você não vem aqui. Desde dezembro. Desde dezembro? Então. Dezembro. Então, é a primeira vez esse ano. A gente tem problemas na coleta de lixo, problemas de educação, enfim, uma série de problemas. Quero ouvir Teresópolis, principalmente, Carlos Martins, interior, Estrada Teresópolis-Friburgo. Estrada Teresópolis-Friburgo, em 2019, eu comecei uma pós-graduação em desenvolvimento territorial. Eu sou especialista em desenvolvimento territorial pela UERJ. Inclusive, eu quero até falar aqui, Hélio, teve um político aqui que veio aqui na TV Diário e falou que Teresópolis não tinha uma universidade pública. Teresópolis tem a UERJ há mais de 10 anos. E dentro do trabalho de conclusão de curso, a gente fez uma pesquisa com o terceiro distrito, e isso envolve a Teresópolis-Friburgo. E tem vários problemas na Teresópolis-Friburgo, vários problemas. Começa desde a pavimentação, que está sendo assim, de péssima qualidade, ela já está se degradando, com rachaduras e até buracos surgindo, e também a falta de uma organização nesse distrito, que é o mais importante de Teresópolis, não desmerecendo os outros, mas é a nossa principal fonte de recursos. São 236 milhões, isso segundo a nossa pesquisa, que foi com dados até 2019, 236 milhões em recursos da agricultura. Só que esses recursos eles poderiam ser 2, 3 vezes maior se nós tivéssemos uma organização. Aí eu vou falar, Hélio, sobre o problema de Teresópolis, e é algo que eu falo desde 2013, ou seja, há 9 anos eu falo a mesma coisa. Parece que o Carlos só fala disso. Nós precisamos de um planejamento estratégico para o município de Teresópolis. Enquanto, Hélio, Teresópolis seguir dessa maneira desorganizada, sem sabermos o que nós seremos daqui a 10, 15, 20, 30 anos, a gente vai seguir dessa mesma maneira. A gente vem numa desorganização administrativa há décadas. Teresópolis, ela não tem um rumo. Cada um que entra, ele quer uma coisa. Eu quero, por exemplo, nós já tivemos prefeitos que queriam só fazer festinha. Festa do produtor rural é legal, é importante, né? O povo precisa se divertir, nós precisamos valorizar os nossos agricultores. Tinha shows e tal, aí veio outro que queria outra coisa, um queria cerveja, outro queria transformar em Teresópolis em Gramado, isso nunca vai acontecer, o outro trazer a cultura inglesa. A gente precisa, o outro mudar Teresópolis, a gente precisa que Teresópolis volte a ser Teresópolis. É isso, só isso que a gente precisa. E como isso vai acontecer? Através de um planejamento estratégico. Cidades, Hélio, que hoje são referência a nível nacional, uma delas é Gramado, elas têm os seus planejamentos. Gramado, em 2017, salvo engano, ela renovou o planejamento para mais 30 anos.
Então, Gramado é o que é porque ela se programou. Aí a gente vai ver uma cidade que hoje eu vejo assim como referência em administração pública, Maringá, no Paraná. Maringá, cara, olha, é incrível, é incrível. Ela tem um setor, uma central de distribuição, como é que eu vou dizer assim, onde ela centraliza todas as compras do município. Isso é excelente até para controle. E todas as compras, Secretaria de Educação, Planejamento, Obras, todo é feito por essa central de distribuição. É um grande armazém, todo ele computadorizado. É tudo assim, é incrível a organização. Mas isso não foi de uma hora para outra. Maringá precisou de um planejamento estratégico. Então, é isso que a gente precisa. E o terceiro distrito é a chave do sucesso para Teresópolis. Quem pensa em mudar Teresópolis partindo da várzea, ele está totalmente equivocado. Ele não conhece Teresópolis. A gente precisa organizar o que vai nos dar dinheiro. Essa é a realidade. O município precisa de impostos, precisa de dinheiro. E o maior problema hoje, Hélio, é o êxodo rural. O agricultor, ele não quer. Até foi o Marcelo, daqui da TV, ele fez uma reportagem lá no terceiro distrito. Entrevistou alguns agricultores falando, eu assisti, muito legal até a entrevista dele. Entrevistando alguns agricultores, eles relataram a mesma coisa. Não tem assistência de extensão rural, a nossa Emater está deficitária, não há concurso há anos. Durante o nosso levantamento, existiam 2 agrônomos só na Emater. E parece que um deles estava de licença, uma coisa assim. Então, nós temos mais de 5.000 agricultores aqui no município, para 2 agrônomos, não existe uma extensão rural. A gente tem problema de falta de regularização fundiária, muita gente é posseiro, muita gente recebeu de herança. Perfeito. E o que isso acarreta? Ele não vai conseguir ter acesso ao Pronaf. E o Pronaf é o principal, né, meio de financiamento para a agricultura familiar. E a nossa agricultura, ela é baseada em agricultura familiar. E com isso o que acontece? O jovem ele não quer sofrer mais como pai. A Roberta, a minha esposa, ela é professora universitária, que alguns não conhecem ela, né? Não a conhecem, e ela dá aula para vários cursos. Ela já teve alunos, filhos de produtores rurais, da administração, ciências contábeis, da engenharia, e eles relatam que eles não querem voltar para a área rural, eles não querem sofrer como os pais. E, através do Programa Nacional de Turismo Rural, a gente pode, isso é um programa nacional do governo federal, a gente pode transformar o nosso terceiro distrito e também o segundo distrito. Por quê? Porque há incentivos para um investimento no turismo rural. Nós temos belezas naturais que nenhuma outra cidade aqui no Brasil tem. Olha, eu sou gaúcho e eu posso falar isso de coração. Teresópolis é mais bonito que Gramado. As belezas naturais à volta são muito mais bonitas. A nossa localização é privilegiada, Hélio, mas a gente tem uma desorganização muito grande no turismo da nossa cidade. A gente poderia investir através do mapeamento, através, né, tudo isso a gente colocou, nós fizemos uma proposta de políticas públicas. Inclusive, pessoal, eu vou colocar o trabalho, esse trabalho científico, que virou um livro da UERJ. É o segundo capítulo do livro é o nosso trabalho, que foi feito com o professor Rafael, que na época era o coordenador da UERJ, e quem me orientou foi a minha esposa, a Roberta, que ela é doutora em ciência, né? E já fez muito trabalho com extensão rural. E a gente fez algumas propostas, criação de um aplicativo, de um site, mas isso a gente precisa reunir os produtores, as lideranças do terceiro distrito, a UERJ já tem vários trabalhos de monitoramento e levantamento da Teresópolis Friburgo, né, da RJ 130. Então, a gente tem o que fazer. Precisa interesse do poder público e sair dessa ilusão que vai transformar Teresópolis nisso ou naquilo. A gente precisa transformar Teresópolis em Teresópolis, fazer com que ela volte a ser a principal cidade serrana do Brasil. É possível, Hélio. Você, quando fala do... Eu gosto muito de falar do interior. Eu, quando digo interior, é a Terefri, a nossa Teresópolis Friburgo. Você entrando
por água quente, você também sai lá na Teresópolis, Friburgo, é uma região muito rica. Riquíssimo. É uma região que poderia estar sendo, como você falando, muito mais bem explorada. O homem do campo, o pai e os avós ainda estão lá. Como você mesmo disse, os filhos não querem mais. Nós temos aqui, eu vou dar como exemplo para vocês o que é a falta de planejamento. Você pegando ali da rodoviária, ali do Pedrão, até o Parque Regadas, você pegando do Pedrão até o Parque Regadas, os edifícios foram construídos, isso década de 50, foram construídos dentro do rio. Dentro do rio. Se esses prédios tivessem, naquela época, se tivesse a visão de futuro, que Teresópolis ia crescer, que nós iríamos para 200 mil habitantes, em breve 250 mil, 300 mil habitantes, que a cidade caminha para isso, esses prédios não teriam sido construídos dentro do rio. Então, o que faltou naquela época foi o conhecimento do crescimento populacional, a falta de conhecimento de um futuro. Foi isso que faltou naquela época. E hoje, o que o Carlos está dizendo é exatamente isso. Hoje, a gente não... Eu falei sobre esse negócio, que não tem nada a ver com o interior, só para você entender da falta de você planejar, de você pensar no futuro. Tá? E se nós pensarmos no futuro da Terefri, é uma região muito, muito rica. Você entendeu onde eu queria chegar? É riquíssima. E eu vejo que o prefeito, Hélio, que explorar isso, fizer o dever de casa, ele vai perpetuar o nome dele na história da cidade. Mas o prefeito Vinícius, ele é dono de um restaurante. Aliás, 3 novos restaurantes estão sendo abertos no Alto, tá? Em 30 dias nós teremos 3 novos restaurantes no Alto. Ele tem conhecimento disso. Ele sabe. Acredito que ele turismo. sabe. Ele é dono de restaurante. Ele sabe que aquilo ali é muito rico. Pode trazer muito dinheiro para Teresópolis. E o que acontece, Hélio, tu imagina só, eu quero falar para você aí que está desempregado, precisando de emprego. O filho do agricultor vem para cá concorrer com você, que é urbano. No momento que a gente organizar o setor rural, fazer com que aquele produtor rural lá, que tem aquela casinha dele, lá no meio do campo, com todas aquelas belezas, ele poder receber turistas, e com isso ele vai poder vender o produto dele, vai poder vender a compota, a geleia, né? Vai poder vender o mel, ele vai poder servir o café da manhã. Lá ele tem um quartinho que está desabitado, de repente, do filho que foi embora. Ele vai poder vender artesanato, ele vai poder fazer o pesque e pague, o colhe e pague. Isso outras cidades já fizeram. Não adianta a gente querer inventar a roda, transformar Teresópolis nisso ou naquilo, tu não vai transformar. A nossa aptidão maior é para o turismo rural e a agricultura familiar. No momento que a gente unir essas duas coisas, o filho do produtor não vai querer sair de lá, Hélio. Não vai. Ele vai trabalhar em casa, ele vai trabalhar com qualidade de vida. A gente vai conseguir reduzir o consumo de agrotóxico, que é muito grande, e isso está intoxicando o nosso agricultor e a família dele. A gente tem um índice muito alto de infertilidade, de depressão e suicídio lá. Já vi casos. Tem. Já vi casos. Isso eu tive conversando uma certa ocasião com o pessoal do Corpo de Bombeiros, e eles estavam relatando isso, não sabiam por que eles tinham tantas ocorrências de pessoas com problemas mentais. As pessoas surtavam. Aí eu falei para eles, olha, eu participei de uma palestra com uma senhora que foi presidente do INEA, e ela apresentou alguns vídeos chocantes sobre a questão do agrotóxico lá no interior. Então, o que acontece? O turismo rural não é feito onde tem um alto, aplicação de defensivos agrícolas. Não vai. Ô, Carlos, onde você vê a cultura inglesa em Teresópolis? Olha, Jorge March não era inglês, ele era português. Ele era português, Era português. Então, eu acho isso uma besteira. Com todo respeito, né? Eu não tenho costume de ficar criticando a administração desse ou daquele, vocês não vão ver nem na internet fazendo isso. Não tem esse costume. Cada um, né, administra da sua maneira. Se eu fosse prefeito de Teresópolis, eu não faria jamais isso.
Eu iria resgatar o orgulho do teresopolitano, o pertencimento a essa terra. Teresópolis é do negro, do índio, que eu também tenho índio, tenho branco no meu sangue. Teresópolis é a Teresópolis de todos, velho. A gente tem que parar com essa coisa do negro, do branco, do índio. A gente tem que parar com isso. Teresópolis, a gente precisa de uma Teresópolis para todos. A gente fazer com que nós tenhamos prazer nessa terra. Porque quem desenvolveu muito, principalmente a região do Alto, ali aquela região do Hospital São José, para trás, para o Alto, né? O judeu. O judeu, exatamente. Inclusive, Hélio, não sei se tu está lembrado, até num dos teus programas a gente mostrou uma foto que eu fui convidado em 2019 para participar da inauguração de uma embaixada lá em Brasília. E eu tive a oportunidade de conhecer um embaixador, Youssef, uma coisa mais ou menos assim o nome dele, um embaixador de Israel. Não sei se ele ainda continua embaixador aqui no Brasil. Aí eu conversei com ele, falei que eu era de Teresópolis e tal, e ele falou que conhecia Teresópolis, já tinha vindo aqui. O embaixador de Israel já veio aqui em Teresópolis. Olha só, Hélio, Israel é um dos países que domina a agricultura orgânica no mundo. Verdade, verdade. Imagina só, Hélio. Ele ficou numa alegria quando eu disse que era de Teresópolis, ele sorriu. Vocês imaginem só, a gente fazer um elo entre a comunidade judaica para trazer tecnologia lá de Israel para Teresópolis. Isso é possível. Israel investe, leva tecnologia para países pobres da África. Então, a gente tem várias oportunidades. Precisa sentar, a gente precisa deixar a vaidade, achar que sabe tudo, a gente aprende com as pessoas simples, as pessoas humildes, e transformar essa cidade tão linda que é. Eu acredito nisso, eu sei que é possível a gente mudar essa cidade. Eu tenho mantido contato com o pessoal da Feirinha do Alto, aliás, sempre mantive, né? Isso não é de agora. Eu tenho conversado com eles, estiveram aqui a semana passada, estou marcado até para eles voltarem aqui, outras pessoas lá da Feirinha do Alto. Aquilo ali traz muito dinheiro para Teresópolis. A gente até na semana passada falando sobre isso, falamos de você ter linhas de jardineiras que ligariam a Feirinha do Alto ao interior, Feirinha do Alto. Paraty, um exemplo, Hélio. A gente chega em Paraty, tem várias. A gente vai naquela rota da cachaça, né? Eu citei Paraty aqui. Em Paraty tem as cachoeiras. Eu não conheço Paraty. E vou dizer, pessoal, não é muito mais bonito que Teresópolis, não. Não é, não. Mas eles são organizados. Aí a gente vai para lugares que não tem nada, Hélio. E o turismo é organizado. A gente precisa organizar. Só para ter uma ideia, durante o nosso trabalho de conclusão de curso, né, que foi um trabalho científico, nós identificamos que não há um site que organize todo o turismo de Teresópolis. É todo dividido. Tem algum site, tem uma coisa. Não existe aquele site oficial que tenham todas que supra as necessidades do turista. Nós deveríamos ter nem sei se tem, mas eu acredito que não tenha, né? A gente, pelo menos, não identificou isso. Um aplicativo, imagina. E essa foi uma das nossas sugestões de política pública, está dentro, né, da nossa proposta, é a criação de um aplicativo de turismo rural, de turismo daqui de Teresópolis. Seria um aplicativo por terceiro distrito, né, porque o trabalho foi específico para lá. Mas poderíamos ter um que abrangesse toda a cidade. E a gente não tem isso. É coisa simples, velho. É simples. Bom, nós estamos nos aproximando, Carlos, do momento eleitoral. Esse ano nós vamos ter, além da Copa do Mundo, nós vamos ter eleição. Até antes, né? Nós estamos nos aproximando do momento eleitoral. Qual é a sua visão hoje, como gestor público, né, desse momento? Nós temos polarizado, hoje polarizou, nós temos de dois lados, dificilmente vai entrar uma terceira via. Dificilmente. Dificilmente vai entrar uma terceira via. O que você vê dessa polarização hoje? Eu vejo até, falar o caso de Teresópolis, a gente precisa de uma grande liderança, aquela pessoa que vai brigar pelo interesse da nossa população. A gente necessita que seja levantado, né, um grande nome aqui na nossa cidade, a gente não tem ainda, um grande estadista, como a gente já falou uma vez aqui, Hélio. E a questão nacional é que já está gravado na mente do
do brasileiro que existem dois lados só, né? Bolsonaro e do Lula. E hoje, a criação de uma terceira via é praticamente impossível. Tentaram levantar o Moro, mas ele já desistiu praticamente. Eu acredito que ele será candidato a deputado federal. Eu acredito porque ele já trocou de partido. O Dória ele já está com problemas lá, até escreveu uma carta dizendo que estão tentando dar um golpe nele. Aí o Fernando Henrique já tentou apaziguar o negócio. Eu acredito que ali também não vai surgir uma terceira via. E a questão do Lula é que ele está perdendo um apoio popular, inclusive já foi recomendado que ele não saia mais às ruas. Ele está assim, sofrendo muito com isso. Tem feito, outro dia foi em Contagem, ele fez um discurso e as cadeiras estavam vazias, só umas 300 pessoas na frente, coisa que quem conheceu o Lula, que foi um grande orador, atraía multidões, parece até mentira uma coisa dessa. Perdeu. Muito triste. O fim do Lula está sendo muito triste. Eu não estou aqui puxando brasa para estou fazendo uma análise bem assim, mas fria. E as pesquisas? Pesquisas eu não acredito, Hélio. Pesquisa chegou a colocar isso aí, já é tradição no Brasil, sempre ocorreu isso. Eles colocam um candidato lá em cima, como aconteceu, o Lula chegou a passar dos 60%, e agora eles já está dando assim, quase um empate técnico com o Bolsonaro. Já saiu algumas pesquisas aí que o Bolsonaro está 6 pontos na frente. Eu acredito, analisando assim, tecnicamente, se tudo seguir como está, o Bolsonaro pode levar essa eleição no primeiro turno. Até porque uma parte do MDB agora está abandonando aí o apoio ao Lula e fechando com o Bolsonaro. E grande parte do Congresso. No governo, no Estado, nós também temos a polarização no Estado, que é o governador Cláudio Castro com o Marcelo Freixo. Eu acredito que aqui no Estado vai dar um segundo turno. E no segundo turno, isso são minhas previsões, né, minha opinião. No segundo turno, eu acredito que o Castro vai levar. Porque o Freixo tem uma rejeição muito grande para o lado, né, dos conservadores, aquelas pessoas que defendem a família, a liberdade, essas coisas, que está crescendo muito no nosso Brasil. O movimento conservador hoje está crescendo muito. O movimento conservador, como é que ele está? Ele está cada vez mais forte, Hélio. Por quê? A realidade é que o Brasil sempre foi conservador. O povo sempre foi família. O povo sempre defendeu, né, a sua liberdade, o seu direito de poder defender a sua família. Isso é um direito nosso. E até a questão do desarmamento, isso não é falado, e até vai ser assim, poucos lugares vão falar e a gente vai falar aqui, Hélio. A violência com arma de fogo, ela despencou. Nós tivemos a maior queda da história. E, por outro lado, nós tivemos um aumento de em torno de 600% na venda de armas. Ou seja, o povo está mais armado e a nossa sociedade está menos violenta. E até para vocês entenderem o que eu estou falando, qual foi a última vez que vocês ouviram falar de violência no campo? No campo. Invasão de terra, morte de agricultor. Não, nesse governo não teve nada disso, né, nesse momento aí. Ou seja, e a gente sabe que hoje o produtor rural tem direito à posse de arma. Inclusive, se ele tiver o CAC, né, que é caçador, atirador e colecionador, se ele conseguir, que não é arma para todo mundo não, pessoal. De sair distribuindo arma, eu sou contra. Eu sou a favor do cidadão de bem poder ter arma para defender a sua família. Não todo mundo anda armado na rua e pessoas despreparadas que não têm... Não pode. Esse não negócio pode. de armamento não é para você andar armado. Não. Você não pode andar ter armado. Dentro da minha casa. E o agricultor, e o produtor rural, o fazendeiro, que, né, até o agricultor familiar, que conseguir tirar o CAC, que é caçador, atirador e colecionador, ele pode até ter fuzil como colecionador. E isso vai trazer segurança. Nós temos um problema lá no Rio Grande do Sul do roubo, que é chamado abigeato, que é um crime tipificado no Código Penal, que é abigeato, que é o roubo em propriedades rurais, roubo de gado. Lá na minha cidade, na minha região ali na fronteira sul do Rio Grande do Sul,
Isso cada vez cresce mais. E crescia, né? E agora o produtor É roubo de gado. Roubo de gado. Abigeato, o nome dessa tipificação criminal. E isso aí tem levado a produtores perder rebanhos inteiros quase. Eu lembro lá na Embrapa, minha esposa fez o mestrado e doutorado na Embrapa, principalmente com os sem terras. Eles entravam na Embrapa, que é uma empresa de pesquisa agropecuária, e roubavam gado que estava, às vezes, há 10 anos em pesquisa. Imagina um pesquisador dedicou 10 anos pesquisando gado, com melhoramento genético, às vezes tratamento de alguma doença, aí o sem terra entra lá e mata o animal, tira só a parte traseira, o resto ele deixa no campo. É muito triste, Hélio. Carlos Martins, o gestor, gestão pública, a gente precisa conversar mais. Esse ano ele não veio aqui, né? Bom, mas tem muita coisa que a gente vai falar, o ano está só, a gente ainda não chegou no meio do ano, né? Estamos chegando agora no inverno. Eu quero agradecer a participação dele. No programa de amanhã, eu vou estar recebendo aqui, também para falar de gestão pública, Newton Salomão, é o nosso convidado de amanhã para o nosso bate-papo. Newton Salomão. Vai ser bom o programa, né? Salomão tem muita coisa para falar, principalmente sobre o Estado, né? Então vai ser bom a participação dele. Você acha que Teresópolis tem que eleger um deputado federal, eleger um deputado estadual? É fundamental isso? Com certeza, a gente já falou aqui. Bagé, minha cidade, tem 120 mil habitantes, 118, 120 mil. Teresópolis, eu acredito que já esteja passando 190. Teresópolis tem um deputado federal e 2 deputados estaduais. Isso há muito tempo. O deputado Afonso Ram, que é do PP, é deputado federal há muitos anos, e ajudou a transformar a agricultura no Rio Grande do Sul, lá na minha cidade. Hoje, Teresópolis, Bagé, produz oliveiras, né, produz azeite e azeitonas. É um grande produtor também de vinho hoje. Grande não, né, mas está produzindo vinho. Inclusive, o Galvão Bueno tem fazenda lá e produz vinho e azeite. Vinho só para dar para os amigos. Guapimirim tem deputado, rapaz? Guapimirim tem. Guapimirim tem deputado, não, nós não temos. Ela é prefeita agora. Ou tem outro? Quem? Ela é prefeita ou tem outro? Não, mas tem um deputado. Tem um deputado, eu não sabia, não. Tem um deputado ali de Guapi, não me lembro o nome agora. Gente, Carlos, obrigado. Eu que agradeço, Hélio. Sempre é um prazer e que Deus abençoe as nossas famílias. E eu vou deixar o nosso trabalho lá para vocês lerem as ideias que a gente tem para Teresópolis. A gente pode mudar essa cidade, sim. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã, às 9 horas da madrugada, a Rafaela está de volta. Às 10 eu volto e, mais uma vez, lembrando, amanhã no bate-papo com a gente, Newton Salomão, além de todo o trabalho jornalístico da primeira hora. Eu tenho que falar amanhã também sobre a nossa sexta-feira, da equipe toda, da turma aqui, toda do jornal. Sexta-feira a gente foi para uma noite de caldos. Você imagina o Alex tomando 5 potes de caldo desse tamanho. A gente fala disso amanhã. Eu e Rafaela vamos falar disso. Muito obrigado, bom dia para você.